Olá, gente, bom dia. Meu nome é Arlindo Monteiro. Hoje, mestre artesão. Trabalho com esculturas em palito de fósforo, escultura em madeira, escultura em pedra e escultura em barro. Mas assim, o meu trabalho deu uma estourada muito grande quando eu conheci o Hans Donner, lá na praia de Pajuçara. E aí ele foi até o mercado do artesanato, conheceu o meu trabalho. Sabe aquelas grandes coincidências da vida que acontecem? Eu vi ele dando uma entrevista na TV e disse, meu Deus, como seria bacana eu encontrar com esse cara. Aí peguei um monte de escultura minha, botei dentro de uma sacolinha plástica e fui até a feirinha da Pajuçara, pois eu trabalho no mercado do artesanato e o mercado do artesanato não é muito frequentado. É uma pena, que é o maior mercado do estado de Alagoas de artesanato, com quase 300 lojas, e é pouco divulgado. E aí quando eu fui passando lá na praça Multeventos, aí eu vi o carro da TV Gazeta e o Hans Donner com o braço cruzado, olhando o relógio dos 500 anos do Brasil, que ele veio fazer essa inauguração aqui em Maceió. Cara, eu desequilibrei e quase caí por cima do cara quando eu fui descendo aquela rampa para falar com ele. Aí ele olhou pro relógio e disse, bonito trabalho, né? Eu disse, mas a minha sorte foi ter encontrado você aqui, pois eu tenho um trabalho assim diferente e eu queria mostrar para você, para ver se você poderia dizer alguma coisa para melhorar a qualidade do meu trabalho. Ele disse, você faz o quê? Eu digo, olha, eu faço esculturas em palito de fósforo. Ele olhou para mim, o cara com 1,85 m. Aí disse, você faz o quê? Uns abajur, umas casas, uns castelos? Eu digo, não, Hans, eu pego um palito de fósforo e faço a sua escultura. Ele olhou para mim e disse, você tem alguma coisa aí? Eu digo, tenho. Aí quando eu meti a mão na sacola, a primeira peça que eu mostrei foi um São Jorge. Ele olhou para a peça, o cara chega a se arrepiou, disse, que trabalho bacana. Aí disse, como é que você sabe que eu sou devoto de São Jorge? Eu digo, Hans, quando era que eu ia imaginar na minha vida que ia puxar uma peça que você é devoto? Aí ele disse, como é teu nome? Eu disse, Arlindo. Aí ele disse, rapaz, eu não estou acreditando não. Eu digo, por quê? Ele disse, Arlindo é o nome do meu anjo da guarda. O cara que me colocou na Rede Globo se chama Arlindo de Castro. Assim, eu fiquei até emocionado, porque foi um cara que deu uma força a ele no começo da carreira dele, e no entanto, eu esperava que um dia pudesse acontecer uma coisa desse jeito na vida de qualquer profissional que trabalha fazendo algo que pudesse encontrar alguém que pudesse dar uma força para o trabalho da gente, né? Ele disse, olha, hoje não, mas amanhã eu vou com a Linda lá no mercado para conhecer o seu trabalho. Eu disse, Linda? Ele disse, sim, a Globeleza, eu chamo ela de Linda. Eu disse, tá certo. Aí quando foi no outro dia, por volta de 3 horas da tarde, eu não fui nem para minha casa almoçar, eu fiquei esperando ele direto lá. Foi mais ou menos umas 3 horas da tarde, todo cabeça baixa, entalhando um São Francisco, uma pecinha dessa aqui, entalhando um São Francisco. Quando eu vejo uma menina de sapatinho preto, uma calça jeans azul, quando levanta a cabeça, a Valéria Valença na porta da minha loja, no mercado do artesanato, e o Hans Donner com a cabeça no ombro dela. Agora, disse tu acreditava que eu vinha ao mercado do artesanato e ainda ia trazer a Valéria Valença? Eu digo, rapaz, a essa altura do campeonato você disse que vinha de meio-dia. Já são 3 horas da tarde, eu não esperava nem que você viesse mais. E aí gritaram, a Globeleza tá na loja do Arlindo. Aí ela veio, aí o pessoal veio, tirou um monte de foto com ela, foi muito gente boa. E eu tinha uma amiga minha que ela trabalhava no Museu Pontes de Miranda, onde que ela já tinha me convidado para fazer algumas exposições lá, e eu tinha comentado com ela que o Hans Donner ia no mercado do artesanato. E ela estava fazendo um
estava trabalhando no Memorial Ponte de Miranda, ele estava catalogando. Ela disse, pô, Arlindo, vê se tu leva ele lá. E aí onde eu convidei, e ele foi fazer a visita, um cara muito gente boa, diferenciado. Eu acho que o bacana da vida é justamente isso, é você alcançar objetivos na sua vida, mas que você possa fazer a diferença para outras pessoas profissionalmente também. E foi muito bacana porque quando cheguei lá, eu liguei para ela e disse, ó, tô levando o Hans Donner aí. Ela disse, mentira, eu digo sério. Aí quando eu cheguei lá já tinha juiz, desembargador, todo mundo esperando. E eu fui na esperança dele ir visitar o museu, porque assim, eu estava de camiseta regata e eu não podia entrar. E aí quando a minha amiga ficou lá com o juiz, o desembargador atendendo a ele, foi quando eu chamei ele, eu digo, Hans, tu sobe, eu não vou poder subir porque eu estou de camiseta regata. Ele disse, como é que você me traz no local para eu conhecer que você não pode entrar? Vem a surpresa, tiraram o blazer de um segurança de 1,60 m, deram para mim, ficou manga 3/4. Mas eu subi por causa da minha amiga, em homenagem a ela também, porque ela é uma pessoa muito bacana, uma pessoa de bem. E eu fui, visitei, e ele foi embora. Depois, ele veio dar uma palestra aqui no hotel lá na Ponta Verde, onde que ele conheceu o Elígios, que trabalhava no Sebrae. O Elígios, eu já tinha falado para o Elígios que tinha conhecido o Hans Donner. Aí o Elígios, quando o viu no hotel, disse, rapaz, eu tenho um colega meu que lhe conhece. Ele disse, quem? Ele disse, o Arlindo, que faz escultura em palito de fósforo. Ele, rapaz, eu estou querendo falar com ele. Aí o Elígios veio até a minha casa, e aí eu levei umas peças lá no hotel que ele pediu. E aí estou eu lá no hotel, e aí passa alguns designers, alguns arquitetos que eu conheço. Aí está fazendo o que aqui, Arlindo? Eu disse, o Hans Donner mandou me chamar para quer falar comigo. Aí os caras olhavam assim para mim como não acreditava, né? Aí eu fiquei assim um tanto frustrado, porque a gente espera que o pessoal dê uma força pra gente, né? Daqui a pouco lá vem o Hans Donner, aí me pega pelo braço, ele e a Valéria Valença leva na frente do palco e diz, está aqui um dos maiores artistas que eu conheci nos últimos tempos. Assim, eu fiquei muito feliz, lisonjeado, porque um designer do nível do Hans Donner, não só a nível nacional como a nível internacional também, que ele é um cara conhecido, poder dizer isso do meu trabalho. Me comprou mais umas peças, e há uns 5 anos depois eu fui fazer uma exposição no Rio de Janeiro. Mas antes eu estava fazendo uma exposição em Minas Gerais. Aí quando terminou a exposição de Minas, aí eu tenho um amigo meu que também por coincidência eu conheci ele. Eu trabalhava no meio da rua, aqui na rua 1º de Maio, aqui no Prado. Eu estava entalhando uns troncos de coqueiro, que eu trabalhava muito com matéria grande, esculturas em tronco de coqueiro, uma árvore que caía, eu transformava ela. Em outra oportunidade eu vou mostrar para vocês umas fotos de outras peças grandes que eu faço também. Escultura em barro, escultura em pedra. Só que quem vive exclusivamente do turismo, o que você pode fazer é procurar simplificar o trabalho para ficar mais fácil, para que as pessoas possam adquirir e levar. E às vezes você quer dar um presente diferenciado a alguém que tem um poder aquisitivo legal e que você tem que mostrar um trabalho diferente, senão tu vai virar mesmice, e eu não pretendo fazer isso. Aí eu liguei para o Manassés disse, não, Arlindo, tu fica na minha casa. Aí eu fui, fiquei na casa do Manassés, como eu já conheci o Hans já fazia uns 5 anos. Eu digo, pô, vou ligar para ele, Manassés, posso ligar aqui da tua casa? Não, ligo. Quando eu cheguei, liguei para lá, para a Globo. Aí a secretária dele disse, é da parte de quem? Eu disse, Arlindo, de Maceió. Ela disse, Arlindo, a gente está procurando o senhor, porque não é certeza, mas talvez o senhor faça a abertura da próxima novela. Eu digo, eu estou aqui no Rio.
Agora, pega um táxi de Jacarepaguá para lá, é longe, viu? Deu uma grana de dinheiro para ir para Jardim Botânico. Quando eu cheguei lá, o Hans disse: ô amigo, tu vai entrando aí na reunião que daqui a pouco eu vou. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, tinha um cara já trabalhando, mostrando o trabalho dele para o Silvio de Abreu. Aí o Hans, quando chegou, aí disse: o que é isso aí, amigo? Eu digo: olha, esse rapaz aí está mostrando o trabalho dele. Ele foi no Maranhão, pegou um artista local para fazer a abertura da novela. O Hans disse: rapaz, esse cara trabalha comigo. É assim, meu amigo, todo mundo quer mostrar o seu trabalho, todo mundo quer correr atrás. Aí lá vem o Silvio de Abreu, em direção do Hans, e eu que estava do lado. Aí disse: Hans, qual é a carta que tu tens na manga? Pois a abertura da novela, a novela vai ser feita no Maranhão, e o cara pegou um artista local para fazer a abertura da novela. Mas assim, o Hans já é um cara tão inteligente que ele chegou, já tinha pensado tudo, né? Na cabeça dele já tinha pensado tudo. Qual é a carta que tu tem na manga? O Hans disse: bem, a minha ideia seria fazer algo totalmente diferente, que a gente já fez até hoje na Rede Globo, que seria fazer as esculturas de todos os personagens da novela em palito de fósforo. Vou filmar ele em película de cinema, ele vai ficar grande, vai ficar parecendo papel machê. Mas é um trabalho feito em palito de fósforo. Aí ele disse: muito interessante. Agora me diga, quem é que vai fazer isso? O Hans disse: esse cara que está aqui do seu lado. Eu, 1,85 m, o Silvio de Abreu com 1,50 m, olhou assim para cima, olhou para mim e disse: não, Hans, eu não acredito não. Aí eu já estava com o material na mão, peguei um palito de fósforo e fiz o busto só do Silvio de Abreu. Muito pequeno, cara, mais ou menos menor que a cabeça de um palito de fósforo. Aí eu fiz o busto dele, ele careca, de óculos, peguei uma caneta nanquim, pintei o rosto dele todinho. Quando eu entreguei, ele tirou o óculos, olhou a peça, olhou, aí bateu nas costas do Hans e disse: vais emplacar mais uma abertura de uma novela. Assim, é muito gratificante para qualquer profissional ser escolhido assim, não só porque você é um trabalho único, mas que você já estava concorrendo com uma outra pessoa também com um trabalho muito bom. E é muito satisfatório se você ter o seu trabalho escolhido. E aí eu fiquei 30 dias lá trabalhando com o Hans, fazendo todos os personagens da novela. E depois que a gente fez os personagens da novela, a gente foi até São Paulo, fez a filmagem. Mas vocês não têm ideia do que é fazer uma filmagem de uma escultura feita num palito de fósforo. Pois o local, se uma poeira, um pelo pega no rosto de uma peça dessa e você vai filmar ela em película de cinema, esse pelo fica parecendo uma estaca na cabeça da peça. E eu tinha de ficar tirando isso tudinho para depois fazer a filmagem dessa peça. Assim, foi muito trabalhoso para fazer essas peças. E também até na filmagem também foi muito complicado. Não foi fácil não para fazer essas filmagens. Mas assim, foi muito bom, porque eu também tive a oportunidade de apresentar o trabalho do meu amigo Manassés, que é um artista plástico, e ele fez a abertura da novela Cabocla com o trabalho dele. Assim, tu imagina uma pessoa que abre a porta da casa dele para você e depois você poder dar um retorno para ela, assim, mostrar o trabalho. E o Hans Donner convidou ele para fazer a abertura da novela. Eu acho que amigos, profissionais, a gente tem sempre que incentivar, valorizar o trabalho do companheiro, do amigo, para que ele possa se sair bem também, porque não tem nada melhor do que para qualquer profissional poder viver com dignidade do seu trabalho, viver bem do seu trabalho. E aí, os amigos que eu tenho, que eu posso proporcionar a ele nesse sentido, eu faço, porque é bom para mim, é bom para os outros, e você fica muito feliz quando as pessoas
se dão bem vivendo do seu próprio trabalho. Começo da minha carreira como escultor foi assim. Eu desde criança eu já desenhava, já no colégio já fazia a diferença na hora de fazer um trabalho de colégio. E eu estava trabalhando em uma metalúrgica, aonde que no caminho da metalúrgica até a minha casa eu encontrei com um cara entalhando um tronco de coqueiro. Assim eu fiquei fascinado, eu deixei de ir para casa almoçar para ficar olhando esse rapaz entalhando esse tronco. E eu fui para casa, não almocei, fui para casa quando eu saí do trabalho, e aí comecei a desenhar, a rabiscar algumas peças totalmente diferentes da que o cara fazia. Já fiz ela com os dentes maiores, curvo, como era para fazer. E aí peguei um dia antes de ir para casa almoçar, eu peguei e cortei um pedaço de tronco de coqueiro, mais ou menos com 60 centímetros. Foi muito complicado para mim fazer isso, que eu não tinha ideia de como fazer. As mãos encheram de calo. Mas assim, como eu tive muita perseverança, aí eu também não tinha o material, eu tinha uns pedaços de chapa de ferro. E aí eu fiz uma espécie de um formão. E aí cortei, a primeira peça que fiz foi a cabeça de um Cristo. E essa peça eu vendi e com esse dinheiro eu comprei as ferramentas. Comprei formão, comprei goiva, comprei bisturi, comprei goiva, comprei formão, comprei gujivi, que na época é um V que você dá a forma nas peças, faz cabelo. E aí eu peguei esse material e aí fui produzindo as peças. Com o passar do tempo, fui produzindo as peças. Na época eu morava em Recife e eu ia lá para a ponte de ferro, lá no centro, para vender essas peças. E aí era muito complicado para mim, porque eu morava em um bairro um tanto distante. Eu morava no bairro de Mostardinha, que era um bairro meio perigoso na época. E eu assim, sempre o meu pai disse: olha meu filho, você fale com todo mundo, mas nem ande com todo mundo, nem leve todo mundo para sua casa. Faça uma seleção de seus amigos. E eu tenho um amigo meu em Recife que a gente ia vender o material. E às vezes vinha o rapa e tinha que pegar um tronco daquele, que sair com ele nas costas correndo, era complicado demais. Aí eu arrumei um emprego em uma firma de vendas. Aí eu vim para Maceió. Eu vim novo para Maceió, uns 15 anos para cá, para trabalhar aqui nessa empresa. E eu trabalhei uns 2 anos com essa empresa, e aí saí da empresa e não estava pretendendo mais voltar a Recife. Aí tem uma amiga minha que eu conheci ela lá em Recife, e ela me pediu para me fazer umas carrancas grandes, com uns 2 metros. Ela trabalhava em uma loja aqui em Maceió e ela me pediu, e aí eu fiz essas 4 peças para ela. Como aqui tinha um sítio aqui na praia da avenida e tinha muito coqueiro e o pessoal cortava, aí eu peguei, ia buscar esses troncos de coqueiro lá. Eu morava aqui na rua 1º de Maio e aí comecei a trabalhar fazendo essas peças em tronco de coqueiro. Caiu uma amêndoa, uma amendoeira, e eu cortei e emborquei essa peça. Ela devia ter uns 3 metros para 4 metros de altura. Só nessa amendoeira eu fiz uma sereia, ela com a mão na cabeça de 2 cavalos marinhos, um outro cavalo marinho grande embaixo, um peixe, uma mão saindo da boca do peixe, mordendo a mão, segurando a cauda da sereia, e o peixe mordendo a mão, como se as figuras marinhas não quisessem que o ser humano pegasse a sereia. Eu fazia muita história assim. Se você me desse um tema, em cima desse tema eu trabalhava qualquer peça que você quisesse. Aí também fiz uma outra, eu tenho também umas fotos dela lá no mercado do artesanato, que é
a história de Lampião e Maria Bonita, isso tudo entalhado em uma peça só. E eu estou trabalhando na rua 1º de Maio, no meio da rua, quando passa um carro, aí para na minha porta, aí desce a dona Leila. Na época ela tomava conta do pré-arte, hoje é a Secult, né, que toma conta, mas antigamente era o pré-arte. Ela desceu, a dona Leila, que era a esposa do Zé Catur, que ela era secretária de trabalho, ela e o mestre Deodato, onde olhou o meu trabalho, aí me fez um convite para participar da Bienal em São Paulo, onde fui selecionado aqui os profissionais aqui de Maceió, e Deodato, como gostou do meu trabalho, aí me convidou também. Aí eu fui, 89, porque era anual, mas depois de um certo tempo, aí se tornou bienal de artesanato. Aí eu participei em 89 e 91. 91 foi quando teve o primeiro encontro dos artesãos do Brasil, que aqui em Maceió foi selecionado eu, mestre Deodato e o Valdir, que hoje mora lá no Pontal, conhecido popularmente como Seu Boneco. E aí a gente foi representando o estado de Alagoas, lá em Recife, no Mosteiro, em Camaragibe, no primeiro encontro dos artesãos do Brasil, onde que quando fosse haver a Bienal em São Paulo em 91, ia haver um outro encontro dos artesãos lá, que ia ser a nível nacional. Aí estava eu, o mestre Deodato, o Valdir não foi com o trabalho dele, mas foi eu, o mestre Deodato, representando o estado de Alagoas nesse encontro. Aí tem foto disso aí tudinho com o pessoal, que foi até causou um tumulto muito grande, e a partir dessa última Bienal que teve, não houve mais, que foi quando os artesãos reuniu, e o ministro Pazianotto, na época, era o ministro da Cultura, e o pessoal pressionando ele a fazer a carteira do artesão, fazer como que se profissionalizasse o artesão. Mas só que fica muito complicado numa época dessa, onde um ministro era do Exército, e aí foi a última Bienal que houve de artesanato, foi justamente essa, que a gente tentou pressionar o ministro a tomar uma posição em pró dos artesãos. Porque as coisas meio forçadas assim fica meio complicado. Mas foi assim que aconteceu. Forçamos ele, juntou os artesãos tudinho. O artesão unido jamais será vencido. E a gente terminou sendo vencido naquela época, que não houve mais a Bienal de Artesanato, mas conseguimos assim a profissionalização dos artesãos junto com o pessoal de Pernambuco. E aí eu participei dessa Bienal 89 e 91, onde eu fui com o mestre Deodato lá no Museu de Artes e Ofícios. Deodato tirou até uma brincadeira lá com os mestres e disse: vocês são muito fracos. Aí os caras olharam para o Deodato e disseram: que é isso, Deodato? Esse menino aqui é melhor do que você. Que é isso, Deodato? Você depois que saiu daqui ficou endoidou, foi? Aí Deodato pegou, mostrou as minhas peças no palito de fósforo. Aí os caras também, os professores lá da universidade, lá do Liceu de Artes e Ofícios, ficaram encantados com o meu trabalho e foram lá na exposição, adquiriram o trabalho meu, o trabalho do Deodato, porque era Deodato, um dos mestres artesãos mais conhecidos, não só a nível de Alagoas, mas a nível nacional também. São Paulo, ele trabalhou lá na praça, onde foi a maior praça de artesanato em São Paulo. Deodato foi quem fundou lá, através de muita guerra, muita confusão também, porque às vezes a gente tem que impor a vontade da gente para conseguir alguma coisa. Eu acho meio chato, mas é assim que acontece. E eu fui com o Deodato para essa exposição, volto a Maceió, fui convidado para fazer uma exposição no Chile, na feira da Universidade Católica do Chile.
Aí eu fui representando o estado de Alagoas, foi eu, a Sebastiana Bastos, do Pontal, que hoje mora no Chile, entre Chile e Argentina, ela mora lá, e a gente fizemos essa exposição. De lá, fomos convidados para fazer uma exposição em Córdoba, na Argentina. Fomos representando o estado de Alagoas também, aonde que o Sebrae começou a fazer a Artinó, e em contrapartida nós falamos com o pessoal do Sebrae, onde eles custearam as passagens da gente para a gente ir para essa exposição. Em contrapartida, a gente selecionava os artesãos para fazer da Artinó uma feira de nível internacional, que foi o que aconteceu. Eu acho muito bacana, assim, eu me sinto lisonjeado porque eu ajudei também a formar uma feira de nível internacional que havia aqui em Maceió. Uma pena que essa feira se acabou, mas foi uma feira muito importante, onde a primeira feira foi lá na frente do Iguatemi, do shopping. Depois ficou do lado onde era só coco, que era no chão também, de terra batida. Mas assim, com muita perseverança, a feira foi evoluindo, foi melhorando e se tornou uma feira grandiosa, onde veio o pessoal de Recife, da FENEARTE em Recife, e convidou todos os artesãos que estavam fazendo a FENEARTE a participar dessa exposição lá em Recife. Deu estadia, alimentação e transporte gratuito para que as pessoas pudessem participar desse evento. E aí a gente foi para esse evento, onde todo mundo vendeu tudo, porque é uma feira onde a organização da feira convida lojistas do Brasil inteiro para a rodada de negócio, e a gente vendeu muitíssimo bem. E assim, aí eu fui para Córdoba, na Argentina, fui 9 anos consecutivos para essa exposição em Córdoba. No Brasil, eu já fiz o Brasil quase todo, exposições representando o estado de Alagoas. Fui para o Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio, Santa Catarina, Salvador, Recife, Natal, Fortaleza. O Brasil todo representando o estado de Alagoas com o meu trabalho, com as esculturas em palito de fósforo. Eu tenho desde o palito de fósforo normal a caixas de fósforo como essa aqui, que me mandaram da Inglaterra. São palitos de fósforo de acender lareira, calefação, porque às vezes eu faço umas peças maiores, as pessoas não têm noção de como é feito o trabalho. Eu estou agora fazendo uma linha de palhaço, aí tem uma argola, esse palhaço sentado na argola, e aqui eu vou pendurar um cachorrinho na mão dele. Isso é uma peça nova que eu estou fazendo. Nessa pandemia, eu comecei a fazer umas peças bem diferentes. Isso aqui é um outro palhaço. Aí eu fiz um trapézio, onde ele vai ficar pendurado. Ainda vou colocar os braços dele, onde ele vai ficar, ele vai ter movimento, ele vai ter balanço. Essa pandemia veio para mim criar novos trabalhos para poder mostrar para as pessoas que, na realidade, não só o artesão como o mestre artesão, ele não deve se acomodar e deve estar sempre criando peças novas, para quando for requisitado, tiver um edital para a gente poder representar o Estado, você ir com o trabalho. Cada dia que passa você vai subindo degraus na tua vida como profissional. Eu acho que o bacana é justamente isso. Eu falo para os meus amigos que nunca se acomodem, trabalhe sempre, pois quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, a gente faz a diferença profissionalmente. E não se acomode não, comece a fazer peças para que quando você vá para um evento, que as pessoas sempre vão lhe procurar, porque você está inovando, está sempre fazendo as peças diferentes. Isso aqui é uma sereia, ela com uma florzinha na mão e outra no cabelo. Aqui é uma outra escultura feita, é um personagem, um artista de Minas Gerais,
que ele pediu para mim fazer a escultura dele, ele com a palheta na mão e um pincel me fez um outro pedido de uma outra peça, que é uma história de quando ele era pequeno. Quer dizer, você dá o tema e o trabalho. É uma vaca, ela tendo um bebezinho, ele chegando num cavalo e um menino atrás botando a mão na boca, e um boi. Ele diz que o nome do boi é Chitado, a raça, que ele é pintado, ele é meio enferrujado a peça. E aqui em cima da árvore tem a arara, tem uma cegonha, tem um macaco pendurado pela cauda que ele fica balançando, um tucano. E assim, é você procurar fazer a diferença profissionalmente. Você der qualquer história para mim, eu faço ela por palito de fósforo. E às vezes você quer dar um presente a uma pessoa importante, a uma pessoa diferenciada do seu convívio, do seu coração, e você às vezes não sabe o que dá, porque o cara tem um poder aquisitivo alto. Você dá uma escultura no palito de fósforo, você faz a diferença. Bem, gente, eu estou gravando mais um vídeo da minha trajetória como profissional, as exposições que já participei, a Salvador, Rio, São Paulo, Bienal. Eu fiz umas esculturas também, que o pessoal do estado pediu para mim fazer o Guerreiro das Alagoas, quer dizer, um globo grande, com 5 personagens do Guerreiro das Alagoas, que são realmente símbolo do folclore de Maceió. E a gente foi no Canecão, que eu acho que hoje a casa fechou, mas eu tenho fotos com grandes personalidades que estavam lá. A dona Teresa Collor estava lá, Fagner também, e outras pessoas. E aí eu fiz as esculturas, foram 5 peças, que foi premiada e presenteadas por Cacá Diegues, Ledo Ivo, Márcio Canuto, Teresa Collor e o Zagalo. São grandes personalidades de Alagoas que moravam fora do estado. E para mim foi muito legal, porque na hora que entregaram os troféus, as esculturas para as pessoas, e aí na minha mesa veio um canhão de luz em minha direção, e aí me apresentaram como o artista que tinha feito as peças. Para mim foi muito bacana. E outras exposições que a nível de Brasil, que também eu fui no Museu de Arte Moderna, no MAM, lá onde eu encontrei o dono da Rede Globo, Dr. Roberto Marinho. Eu estava expondo umas esculturas e estava entalhando um anjo nascendo um filho. E aí lá vem o Dr. Roberto Marinho com a esposa e mais uns 5 ou 6 seguranças. Aí veio minha direção, aí eu me levantei, mostrei a peça para ele. E ele disse: mas meu filho, um anjo grávido? Eu disse: é, doutor Roberto, no Nordeste, menina de 10, 12 anos, 13 anos já é mãe. Eu não acredito que uma pessoa dessa idade ela pode até ter um corpo de uma mulher, mas ainda é uma criança, é um anjo ainda. Ele olhou para mim assim e disse: é, você tem razão. E me arrependo até hoje, pois a escultura que eu fiz, ele autografou para mim, e aí um sabido lá me comprou a peça. Como eu estava levando as peças para a exposição, para vender, não atentei em ficar com essa peça. Mas eu tenho fotos com ele, tive a satisfação de conhecer lá também Krasberg, que é um dos escultores, quer dizer, já faleceu, mais famoso, que ele é da Polônia e residia em Salvador, e ele trabalhava com madeira queimada da Amazônia e fazia muita exposição a nível internacional. Tirei umas fotos lá com ele também. Foi a exposição Viva o Povo Brasileiro, no Museu de Arte Moderna, onde eu tive a satisfação. Foi onde eu fiquei na casa do meu amigo Manassés, que o Estado me fez o convite e disse que teria o espaço para mim, mas eu teria que me virar para estadia. E assim fiz. Liguei para ele e ele disse: não, Arlindo, tu fica na minha casa.
E aí eu fiquei na casa dele e todos os dias saía lá de Curicica, pegava o ônibus, descia na frente praticamente do Museu de Arte Moderna, o MAM. Assim, foram exposições e conhecimentos que você tem, que você adquire com o passar do tempo, que você tem que passar para outras pessoas, sabe? Eu estou com um projeto que é fazer a história do Brasil feito em palito de fósforo. A ideia seria fazer de cada estado do Brasil, fazer um pouco da história de cada estado, peças do folclore de cada estado brasileiro, para fazer exposições, para que as pessoas possam ver que diante de uma matéria-prima tão simples quanto um palito de fósforo, você possa deixar uma marca, você deixar um legado, você poder incentivar para que as pessoas às vezes tenham uma matéria-prima perto de si, tão simples, que você possa transformar em uma obra de arte. Como tem pessoas que pegam o talo de coco, faz vassoura, faz abajur, faz painéis. Portanto, eu trabalho com palito de fósforo, já vai fazer 32 anos, e a cada dia que passa procurando superar sempre o trabalho, porque já tenho muita peça feita e hoje eu tenho uma seleção das peças mais adquiridas, pois eu sobrevivo exclusivamente do trabalho do artesanato. Eu não tenho outra fonte de renda a não ser essa. E quem vive exclusivamente do artesanato sabe a dificuldade que é. Mas eu creio que a melhor coisa que pode existir para qualquer profissional, eu digo isso sempre às pessoas que conheço, é que procure se especializar em algo que você goste de fazer, pois você vai fazer a diferença. Senão você vira mais um no meio de um monte. Eu trabalho de domingo a domingo, se for necessário, e trabalho com satisfação. Não é qualquer empregado que trabalha para alguém pensando assim em fazer um trabalho e ficar satisfeito só pelo dinheiro. E quando você faz o que você gosta, você está sempre procurando se superar. E aí eu tenho esse propósito em fazer, a ideia seria de fazer 200 globos. Eu já fiz o enterro do índio, a primeira missa no Brasil. Estou fazendo agora uma procissão de São Jorge, que são 3 homens vestidos de São Jorge, levando o andor. Na frente, um São Jorge, outro atrás, montado num cavalo, com o Divino Espírito Santo na lança. E estou fazendo, aí vou fazer de um lado, do lado direito da procissão, vai ser um padre, vai ser o católico, e do lado esquerdo vai ser os orixás, pois tem tudo a ver com a cultura nossa. E eu procuro fazer esse tipo de trabalho tudo junto e misturado, porque na realidade nós somos um país onde tem várias culturas e a gente tem que procurar respeitar o direito dos outros. E é isso que eu procuro fazer, colocar no meu trabalho. E assim, às vezes você pode querer dar um presente a alguém, a escultura de uma pessoa. Eu trabalho no mercado do artesanato, já tem 31 anos que eu estou trabalhando lá, de segunda a sexta. A sábado, às vezes, eu dou uma passada lá. Como eu moro aqui pertinho do mercado do artesanato, você pode entrar em contato comigo, lá tem um número de telefone, e eu dou um saltinho lá e atendo as pessoas. Mas assim, o meu dia a dia é direto trabalhando com as esculturas. Hoje, essas peças que eu estou fazendo agora, mais selecionadas, esses palhaços, estou fazendo uma série de palhaços, que eu gosto muito da cultura. Estou fazendo também umas peças dos guerreiros das Alagoas, aí eu faço o guerreiro, faço o Mateus, faço todos os personagens. E aí eu estou fazendo essas peças e estou fazendo também umas peças feitas com palito de fósforo que mandaram para mim da cidade de Itu, São Paulo,
que são os palitos de fósforo que ele tem em média de 10 a 15 centímetros e eles são mais grossos. Eu estou fazendo São Francisco, Santo Antônio, Nossa Senhora da Aparecida, Menino Jesus de Praga. Eu estou fazendo umas peças porque eu estou apelando que essa exposição que vai haver em Recife, na FENEARTE, volte a funcionar de novo. E quando funcionar, eu quero ir com um trabalho fora de série para poder fazer a diferença, porque tem lojista, já tem pessoas que fazem coleção do meu trabalho, e aí eu já estou enumerando as peças para poder, quando levar essas peças para essa exposição, aí as pessoas poderem ver mais um trabalho diferente que eu estou fazendo, porque não é fácil não nessa pandemia que todo mundo está passando, não só eu, mas grandes profissionais, grandes artesãos e também que não são, pessoas mais simples, que estão passando uma dificuldade muito grande. E eu estou procurando fazer a minha parte como profissional, porque se você desistir é pior. Portanto, procure fazer o que você gosta para que você faça a diferença profissionalmente. E eu estou trabalhando aqui, o mercado está fechado já faz 4 meses e eu estou na minha casa produzindo essas peças. Abre hoje, o mercado abre hoje e eu estou aqui na minha casa fazendo essa filmagem para vocês, para que vocês possam conhecer um pouco do meu trabalho. Peças, eu terminei essa aqui agora, é um palhaço com um cachorrinho, ele tá pendurado numa argola e um cachorrinho com uma bolinha pendurada no nariz. E quando você pega na peça, a peça como um todo ela balança. Essas peças que tem movimento é um tanto complicada para fazer, porque você faz, mede a altura, tudo, porque quando a pessoa pega uma peça dessa que tem movimento, as pessoas ficam assim meio entusiasmadas, porque não é fácil você pegar um palito de fósforo, fazer uma peça e ainda por cima ter movimento. E eu vou montando as peças todinha. Eu falei já para vocês antes, estou fazendo essa peça dos palhaços e estou fazendo uma série de peças de circo. Aí vai ter trapezista, vai ter equilibrista, vai ter uma série de peças, porque eu adoro circo. E palhaço, eu gosto mesmo de circo, daquele que tem um monte de buraco no pano, são esses circos mais simples, onde tem bons palhaços. E para mim, o grande do circo é o palhaço. Gente, muitíssimo obrigado por vocês terem me escutado e visto um pouco do meu trabalho. E se um dia eu tiver em alguma exposição, quiser chegar junto, conversar comigo a respeito de como que é feito o trabalho, ver como é que eu estou fazendo sempre, em qualquer exposição que eu vou, estou produzindo as peças, vocês podem chegar junto, ou se quiser alguma coisa, é só entrar em contato comigo, com a CDTU, pois quando existe essas exposições, não tem ninguém privilegiado. A CDTU faz um edital, onde você, pelo teu trabalho, pelo conhecimento que você tem, e que você procura justamente elevar sempre a qualidade do teu trabalho, por conta disso, às vezes, você é selecionado porque você não se acomoda, porque eu acho que a pior coisa que tem para qualquer profissional é ele procurar se acomodar. Se ele estiver trabalhando sempre com afinco, quando houver alguma exposição, não só a nível de Brasil, como a nível do exterior, e você poder mostrar o seu trabalho, e que as pessoas que gostem de um trabalho assim apurado, que é feito por amor, você possa fazer a diferença. E é isso que eu procuro fazer com o meu trabalho. E quem me conhece já sabe, quem não me conhece, vai no mercado do artesanato, que eu me encontro lá de segunda a sexta, e quando eu estiver em alguma exposição,
por gentileza, chegue junto para conhecer o trabalho. Eu acho que quando você adquire um trabalho do profissional e você conhece o profissional, está lá conversando com ele, o trabalho que você leva para sua casa, você leva ele com muito mais amor, com muito mais carinho. Tá bom? Muito obrigado. Tenha uma boa tarde a todos.